Então, as pessoas podem escolher o que querem ser. Com isso, quando a gente fragmentar da cabeça do ser humano, ele hoje ele pode ser o que ele quer, ele pode ter informação que ele queira ter, só que hoje não tem a dificuldade de antigamente para você estudar a Torá. Você estudar a Torá com risco de vida é uma coisa. Você ter uma poltrona para estudar a Torá, estudar quando você quer, é outra coisa. Você estudar a Torá de madrugada é outra coisa. Né? Amanhecer, ver Biná, né? e Malhut se beijando, não, perdão, Sol e a Lua se beijando, né? Yesod e Tiferet, esses dois astros pegando e botando a sua essência ali para cima, você está alcançando níveis muito maiores de estudo do Torá. E antigamente as pessoas tinham que fazer isso, elas viviam para isso e corriam risco de vida, né? Elas tinham que trabalhar, elas corriam atrás, tinham que se esforçar, e nada era tão fácil. Alguns mestres de Torá, os maiores, eram extremamente pobres. Esses mestres eram extremamente pobres, eles tinham que trabalhar, eles tinham que, né, entender como as coisas funcionavam. Existem várias metáforas sobre essa pobreza, porque essa questão econômica em si, quando a pessoa está em questão econômica muito avantajada, porque Deus permitiu, é lógico, mas ela não tem muita dificuldade em fazer muitas coisas, né? Mas aí pode vir dificuldade por outros lados também. Então, a gente não pode comparar as nossas gerações, de agora mesmo, sim, que agora a gente está elevado tecnologicamente, na área da saúde, é o melhor momento da história para viver, em termos de segurança, de certa forma também a gente tem também uma certa facilidade para estudar a Torá. Quer dizer, essa facilidade, ainda que pareça ser muito bom, não é tão bom assim, né? Por que não é? Porque não tem mérito. Se não tem mérito, né, o que acontece? A gente fica meio que devendo alguma coisa para os céus. E dentro disso, como não se tem mérito, quer dizer, a força do estudo em si, ela não tem a mesma força de antigamente. É como se, vamos lá, qual a dificuldade para alguém fazer um favor para a gente, né? Seria mais ou menos assim, a dificuldade com a pessoa que tem dinheiro para emprestar dinheiro para a gente é só a força de vontade, porque ela tem o dinheiro, né? Só basta a força de vontade para ela emprestar para você. Agora, outra pessoa que não tem dinheiro, ela vai emprestar para você através de um sacrifício pessoal. Né? Às vezes ela tem um dinheiro para fazer alguma coisa ou comprar alguma coisa, ela vai emprestar através de um sacrifício pessoal. Quer dizer, tem muito mais mérito, né? Existem muitos méritos nisso. O Abraham, ele recebe o rei do nome do Eterno. Quando o Eterno manda ele sair, olha as estrelas do céu, ele não estava vendo estrelas literais, ele estava vendo as letras hebraicas. Toda a Torá está falando das letras hebraicas, né? Das 22 letras hebraicas, juntamente com as suas 5 letras sofite, 5 letras finais. Então, a Torá está falando somente disso. A Torá, ela não é literal na questão da criação do mundo, etc., mas é literal, não é literal, quer dizer, mas ela fala de uma situação de criação de uma espiritualidade, a construção de uma espiritualidade. Essa espiritualidade, ela é construída através de muito estudo. Haja visto que tudo se dá no mundo da psique, tudo se dá no mundo né, daquilo que a gente absorve como ser humano, toda a espiritualidade ela vai estar dentro da nossa mente. Ou seja, tudo que eu conheço de espiritualidade vai estar envolvido com aquilo que eu conheço de informações. Essas informações, elas têm que vir para mim muito bem adequadas, ou seja, muito dentro da questão da Torá.
Essa semana existe uma descrição na Paraxá, Terumá, traga uma oferta, onde existem a construção ali de certos artefatos do Mishkan, né? O Mishkan, na verdade, é uma palavra que tem dentro dele a palavra Neshama. É só você, hoje a gente vai ver esse tipo de gematria, vocês não deixem esquecer, eu esqueci de dar essa informação para vocês. E está falando da alma. O Eterno ainda fala assim, e façam um Mishkan para mim e eu habitarei neles, dentro deles, né? Então, essa parte é importante de se entender, porque a literalidade leva a imaginar que esse Mishkan era realmente algo que era feito por mãos humanas, e não era. Quanto à cobertura, a cobertura da própria tenda, ela tinha 5 níveis de cobertura, que são realmente os 5 níveis da alma, né? Esses níveis eram a cobertura, quer dizer, tudo está ligado ali ao cosmo, né? Ao macrocosmo e ao microcosmo. O microcosmo é o nosso corpo, porque o nosso corpo ele funciona exatamente como universo. Se você para observar as células, tudo que existe dentro de nós, é uma composição química, biológica também, que depende ali de algumas questões químicas para que ele possa existir, né? Quando há um desequilíbrio, a gente acaba adoecendo. Quando existe a entrada de corpos estranhos, bactérias estranhas ao nosso organismo, o corpo ele entra em colapso, né, dependendo da doença. Então, nós funcionamos exatamente como o macro, né, o macrocosmo, nós somos um microcosmo. E a Torá, a Kabbalah, ela vem ensinar isso para a gente através do ensino dos sábios. Como nós somos esse microcosmo, existem 7 planetas que incidem diretamente sobre a nossa vida. Esses planetas, que 7 deles são representados por planetas e 3 sefirot são superiores, já são do mundo espirituais, elas vão ditar o nascimento de todo ser humano, né? Ou seja, não é só do povo de Israel, de todo ser humano. Todo ser humano ele vai nascer com ele vai nascer ali com uma questão de um ticum. Dentro desse ticum, ele vai ter como se diz, algo que ele tem que mudar no seu interior. A alma dele ela é dividida em 613 partes. Vale a pena colocar isso aqui, que não são 613 mitzvot, são 613 partes da alma, onde cada ser humano vai ter que... Não está vendo a tela, não. Não está vendo a tela, não, vocês? Não. Espera um instantinho. Onde cada ser humano ele vai ter que consertar cada uma das suas partes. Por isso que o Eterno fala, eu me aborreço de quem não ama a minha lei e abençoo até 1000 gerações daqueles que amam a minha lei. Ele não está falando, gente, da geração que vai nascer do filho da pessoa, e também está. Mas o que ele está falando é o seguinte, é que a pessoa ela vai ter a possibilidade de encarnar até 1000 vezes ou mais. Só que quando a pessoa reencarnar agora, ela vem para consertar aquilo que não está consertado. Ou seja, ela já consertou o Shabat, ela não tem necessidade dessa parte que já está no Gan Eden, de voltar aqui para consertar Shabat, porque já está consertado. Ou outro mandamento qualquer. Então, toda vez que a pessoa vem para esse mundo, ela não vem aqui para ser feliz. Ela não vem aqui
para viver uma história e tal, aquela coisa toda de construir um império, que ela está vindo para uma missão. A questão em si é que as pessoas esquecem que elas estão numa missão e elas procuram fazer de tudo para ser felizes. E muitas vezes elas vão achar que é o dinheiro, ou uma religião, ou isso ou aquilo. Quando, na verdade, ela tem que usar uma ferramenta chamada Torá para que ela possa mudar a influência desses astros sobre a Terra. Ao mudar essa influência desses astros sobre a Terra e sobre a vida dela, o que vai acontecer, gente? Ela vai ter, então, uma forma de estar mudando o caminho dela, como eu estava explicando sobre Abraham. Então, Abraham, ele recebe um rei no nome dele. Esse rei, que também representa o controle dos cinco sentidos, ou seja, ele chegou no nível onde ele controlava os cinco sentidos. Esse rei, que agora ele controla os cinco sentidos, ele poderia agora trazer para ele o Itzhak, né? Porque o nome Itzhak, como muitos já sabem, ele fala a própria missão de Abraham. Ele começa com Yud, né? Isso para os alunos mais novos que estão aqui conosco agora. Ele fala, muitos vão falar, é um filho de uma risada. Não. O nome Itzhak, ele representa exatamente toda a história de Abraham, Sara, e também a história do que eles passaram, né? E aí, quando ele recebe esse nome, como eu disse antes, eles vão estar recebendo também as suas missões. Qual era a missão dele? Trazer um controle sobre as questões de Torá, né? Que eu tenho o nome de Sahak. Cada letrinha dessa aqui, como a gente vai estar aprendendo hoje, ela vai representar um número, né? Porque a Torá ela funciona com ciências exatas e ciências humanas. Então, vamos lá, vamos partir aqui para a primeira. Ó, o Yud, né? É um tipo de gematria, vale 10. Essa é a primeira letra aqui, olha. Deixa eu para os alunos mais novos aumentar. Vou botar o Yud numa cor igual à cor do número, para a gente saber qual é qual. Ó, 10. Então, o Yud vale 10. Por que 10? Porque Abraham teve 10 provas, está aqui no nome. O Tzadik, ele já vale outro valor. Ele vale 90. Por que 90? 90 é exatamente a idade que Sara tinha quando o Isaac nasceu. Então, ela tinha 90 anos. Ok? O Het, ele representa o número 8. Por que o 8? Porque o Isaac, ele foi circuncidado exatamente ao 8º dia. Ou seja, no 8º dia ele foi circuncidado. E o Kuf, ele representa a idade de Abraham quando ele nasceu, que ele tinha 100 anos. Então, ele tinha 100 anos nesse momento. Então, esse Kuf vai realmente representar a idade dele. Que eram 100 anos. Okay? Agora, assim, numa certa visão, é muito importante tudo isso, mas, na verdade, tudo isso também não representa só isso, representa muito mais. Por quê? Aqui eu tenho 10, que são, na verdade, as 10 sefirotes da árvore sefirótica. Tenho 90, que além de representar a palavra tsad, da palavra tzadik, também representa o alfabeto hebraico. Caso eu corte o 0 aqui,
eu tenho a palavra Emet, do hebraico. Eu tenho aqui o 8, que representa a oitava Sefirot, aquela que nós devemos chegar para conhecer a Torá aqui divinar, ó, a Torá aqui em cima. Então, quer dizer, também representa isso. E o Kuf, ele representa a árvore sefirótica completa, e uma letra muito problemática, que está no nome de Caim, certo? O nome de Caim recebe essa letra. Então, você vai ver que também, através das letras, ó, o Yud, ele é suspenso, quer dizer, ele não tem contato nenhum com o mundo físico, mas o Tzad, ele tem uma base, ele está ancorado aqui no chão, né? Ele tem uma ancoragem. O Rex também. Mas o Kuf em si, ele oscila, olha, ele tem só uma perna. Então, essa é uma das letras criadas pelo Eterno, em que tem um grande problema, né, para a vida de toda pessoa que não conhece a Torá. Quer dizer, então, que aqui está falando muito mais do que a história em si está contando para mim. Um nome só já me leva a uma questão muito complexa dentro da Torá. O nome dele, se nós somarmos aqui, vai dar exatamente 208. Né? Se a gente tem aqui, ó, 208, se a gente soma 20 mais 8, eu tenho aqui, ó, exatamente 28 letras, que são, na verdade, as primeiras 28 letras de Bereshit. Né? Eu tenho 28 letras lá no início, que correspondem às falanges da nossa mão. Né? Essas falanges, elas estão sendo representadas lá no começo de Bereshit, falando dessas Sefirot. Então, e quando eu somo o final, eu tenho aqui exatamente o 10, porque 2 mais 8, 10. Né? Enfim, toda a Torá, ela vai estar falando de algo referente a um segredo. Sempre vão existir segredos, e esses segredos, eles têm de ser descobertos através da própria gematria das palavras. Né? A própria gematria, ela vai te levar a um novo conceito de entendimento, ou seja, você sai do nível peixe, passa pelo nível remes, todos os níveis são super importantes, e você chega no nível Sod. Só que o aprendizado da Torá, ele tinha que começar pelo nível Sod. Ele nunca teria que começar pelo nível peixe. Porque o nível peixe, ele te prende justamente em tudo aquilo que a Torá não é. Porque se a Torá ela é algo do mundo espiritual, ela não está ancorada às coisas desse mundo. E é por isso que Abraham e Sara, eles recebem uma letra Re, quer dizer, o Yud, que era 10 do nome dela, se divide por 2, vira 5, e o número 5 é uma letra Re. Essa letra Re vai para o mundo do nome de Abraham, essa letra, e aí ele conseguiu, através da Torá, o controle de todos os seus instintos, ou seja, ele tinha conseguido nesse momento controlar todos os seus instintos, quer dizer, ele estava a nível de Torá já, e a Sara também. Quando esse Yud aqui dele vai viajar dentro da Torá, vai pular todo o plano e vai lá para o nome Rocheia. Rocheia, então, vai se tornar Yehoshua, porque ele recebe esse Yud aqui do nome, e aí ele tem força. Aí quem não entrou antes não vai conseguir acompanhar a explicação. Quando o rei Davi, ele vai lá com Batseba, que ele comete aquele ato, na verdade ele não cometeu um pecado. Existe um segredo na Torá, que Adão, quando ele viu a alma do rei Davi Meller, que não tinha tempo sobre esse mundo, ele falou assim, de quem é essa alma tão bonita, que vai escrever Terrilim? A Eterno falou, esse é Davi. Aí, mas eu não vejo ele existindo no mundo. Aí o Hashem falou para ele, olha, o rei Davi não tem tempo de vida sobre a terra. Ele não tem vida lá. Ele não tem como existir lá, e ele vai
Não tem como ele existir lá. Mas aí o Adão fala para ele: ó Eterno, eu dou 70 anos da minha vida para ele. Aí o Eterno, tudo bem, eu aceito. No final, ele se arrepende, esse tempo de vida vai ser doado por dois homens, um chamado Jacob e outro chamado José. Eles vão deixar de viver um período da vida deles para doar esse tempo de vida para o rei Davi. Quer dizer, foi feita uma tzedaká para essa alma imensa do rei Davi, e foi o único homem que conseguiu restauração em vida, não precisou fazer reencarnação. Até mesmo Moshe, que traz a Torá, que é o maior profeta, né, ele não conseguiu fazer a retificação numa vinda só. E aí o rei Davi, ele chega com a sua autoridade espiritual, que nós não podemos nunca querer nos comparar ao rei Davi. Às vezes a gente vê as pessoas chamando o rei Davi de adúltero, falando um monte de besteira sobre Davi Meller, um grande homem segundo o coração de Deus. Tantas besteiras que eu ouço. E o Davi Meller, ele faz uma proposta para os céus. Ele fala: olha, eu quero que seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob e o Deus de Davi. Tanto que ele amava Hashem. Era um amor único que ele tinha para Hashem. Tanto é que ele tinha duas Torás, uma no seu tesouro particular e uma que andava com ele. E aí o que acontece? Ele foi e foi alertado pelo anjo da morte que ele receberia um teste sexual. E ele ficou rindo muito, porque ele já tinha algumas esposas, já estava satisfeito, né? E ele não precisava, mas ele se depara com Batseba. Batseba era a mulher de Urias. Urias era o armeiro do gigante, do Golias, né? Golias e o rei Davi eram primos. Davi era descendente de Ruth e o Golias era descendente de Ofra. Eram primos. A Ruth, ela vai para seguir o judaísmo e a Ofra, ela desiste, porque quando ela fala volte para os seus deuses, a Ofra volta, e eram dois primos se enfrentando. Esse primo, ele tinha um escudeiro que era chamado Urias, e o rei Davi leva Urias, faz a promessa para ele, que se ele ajudasse a arrancar a cabeça do gigante, ele levaria ele para Israel, e ele se converteria. Então ele era um homem que não era judeu, né? Dentro da lógica que a gente vai entender isso agora. E ele entra em Israel. E aí o rei Davi promete uma mulher judia para ele, o que era proibido pelo casamento no judaísmo, casar uma judia com um judeu. E, enfim, Urias ele se torna fiel ali a Israel, começa a lutar as guerras de Israel, só que ele vai para a guerra. Davi, com esse teste sexual, ele enxerga Batseba, que é a filha do Sete. E aí, ao ver a Batseba, ele não consegue resistir, porque ela era a metade da alma dele, a alma gêmea. E assim que ele viu a alma gêmea dele, ele não conseguiu resistir. Existia duas situações aqui muito profundas. Primeiro, toda vez que um homem saía à guerra para liberar a mulher caso ele morresse, né, a gente não está falando de pessoas promíscuas, a gente está falando de pessoas que seguiam a Torá. Ela ia para a guerra, ele ia para a guerra, e aquela mulher recebia uma carta de separação para caso o homem morresse em guerra, ela tivesse o direito de continuar sua vida com outra pessoa. E foi exatamente o que Urias, seguindo Alahá, fez com Batseba. Então ele foi para a guerra, ela estava separada no momento que aconteceu isso, e como o rei Davi não tinha informação do que tinha acontecido, ele acaba, então, desejando ela, e não sabia se ele estava morto ou não, né? As guerras demoravam algum tempo. E aí o que acontece? Ele volta para casa. O rei Davi observa ele, o rei Davi vai fazer uma coisa que ninguém faria. Ele vai pegar a alma gêmea dele, vai abrir mão dela, vai falar: não, a esposa é sua, fica com ela. Nenhum homem com poder de rei faria isso. Olha o tamanho da alma desse homem. E ele devolve e fala: Urias, vai estar com a sua mulher.
Urias, ele desobedece o rei, e qualquer pessoa que desobedece um rei, naquela época, era morto automaticamente, senão o reino perdia a estrutura. Mas o rei Davi não faz isso. O rei Davi sabia que ele tinha um ticum. O rei Davi fala para colocar ele na frente da guerra do povo de Israel, para que ele possa morrer como um judeu lutando por Israel e que ele possa reencarnar, reencarnar como judeu. Nesse momento, nesse momento, o que acontece? Ele recebe uma acusação do Tribunal Celeste. O Tribunal Celeste, ele só deseja acusar, porque eles tiram energia da acusação. O Tribunal Celeste, como que ele te acusa? Ele pega a energia do seu próprio pecado, usa a força para subir no Tribunal Celeste do seu pecado, e lá ele apresenta a queixa contra você. Se o Tribunal Celeste, do lado negativo, ganha a palavra, você recebe a sentença, essa sentença, ela vai ser dada de qualquer forma. Então, se você comete um erro, o erro vai ser cobrado. A Shem perdoa, mas o erro vai ser cobrado. Você vai passar pelo tratamento do erro. Só que existe um segredo muito grande. Qual é? O tzadik, ele quando peca, ele já automaticamente ele fala, Shem, pequei, pode dar o tratamento, eu prefiro cair na sua mão, como o rei Davi falou, do que cair na mão dos homens, né? E tem também o segredo que Abraão fez, trocar de nome. Pegou um rei, então ele que era Avram, se tornou Abraham. Ou seja, ele, de uma certa forma, ele recebe uma Torá, um nome de uma Torá no nome dele. Tanto é que depois que ele recebe o rei, seu nome vai ser Abraham, 248, né? Vai ficar, então, diferente o nome dele. A palavra, o 40 que entra é da palavra Maim, ou Men, que é uma letra mãe, que é a água, ou seja, misericórdia. Essa misericórdia do Eterno entra nele e aí ele perde todo o seu passado idólatra, porque como ele vinha de uma família idólatra, ele nasceu no meio de uma família idólatra, ele de uma certa forma ele absorveu muita coisa, ainda que ele não acreditasse, ele estava no meio da idolatria. E o rei Davi, quando Natan vem acusá-lo, ele conta uma parábola sobre um homem que tinha muitas ovelhas e um não tinha ovelha, etc. E o Davi acaba aceitando o julgamento do Tribunal Celeste. Ele poderia dizer, não, o Davi que fez isso foi outro Davi, não sou eu. Ou recorrer a Lahá, porque ele estava certo, porque além do Urias não ser judeu, não poder casar com a judia, ele também era eunuco, ele nunca teve uma relação marital com a Batsheba. Era um casamento mais por questões, não sei, religiosas, enfim. Mas o que acontece? Isso são ensinamentos para você entender como as coisas funcionam dentro da Torá. Sempre que o Tribunal Celeste vier fazer uma acusação sobre alguma coisa que você fez no passado, como não tem um tempo, você não pode mudar mais o nome, ainda que no judaísmo as pessoas mudem, né? Mas o que você tem que mudar dentro disso é a internalidade. Ou seja, você tem que mudar o que você é internamente. Quando as pessoas cometem algum crime aqui no nosso mundo, elas são levadas ao tribunal. Nesse tribunal, ela vai receber do juiz uma sentença. Algumas pessoas vão ser presas e vão mudar a sua forma de pensar, a sua forma de vida. Outras não, vão se tornar piores. A mesma coisa acontece com a Torá. Deus ele vai dar as sanções, a pessoa vai passar pelo problema ali, pelo sofrimento, mas ela vai definir se ela vai mudar o seu caminho ou não. O Eterno fala, eu criei o mal e criei a Torá como um tempero. Porque a Torá ela só vai ser real na vida da pessoa
A partir do momento que a pessoa quebra o mandamento da Torá e ela sente a dor da quebra desse mandamento. Aí ela fala, não, é verdade, realmente. E muitas vezes, como a gente vive no mundo do ego, que é o maior inimigo da Torá, a gente quebra várias vezes a Torá, várias vezes, todos os dias, né? Toda vez que nós reclamamos de uma situação, toda vez que a gente faz algo que não é pela Torá, então a gente está quebrando a Torá. Eu vou ensinar para vocês hoje 12 passos, né, antes de começar a aula, de como não fazer essas coisas, né? A gente vai num livro de Terrilim 15. O Terrilim 15, ele vai mostrar para você o que o rei Davi deixou de informação para nós referente a essas questões. Mismou lê Davi, né? Então, aqui ele diz assim, ele vai dar 12 formas, 12 formas que você tem para habitar na tenda de Hashem, né? Quem habitará na tua tenda? Quem poderá habitar no Santo Monte? É uma interrogação, é uma pergunta. Ele continua aqui, ele vai falar 12 tipos de conselho. Aquele que vive sem culpa, que faz o que é certo. E com o seu coração reconhece a verdade. Okay? Cuja língua não é dada ao mal. Um que nunca faz mal ao seu próximo. Ou suportou a reprovação por seus atos com seu próximo, ou seja, recebeu algum ticum, algum tratamento do Eterno, aceitou. Para quem um homem desprezível é abominável, mas que honra aquele que teme o Senhor. Para quem um homem desprezível é abominável, mas que honra aqueles que temem a Hashem. Que permanece no seu juramento, mesmo para o seu dono, ou seja, que prometeu alguma coisa para alguém, e mesmo que ele vai ter falta de lucro, ele vai perder alguma coisa, ele continua na tenda do Senhor, porque ele vai tomar o prejuízo, mas não vai quebrar a sua palavra. Que nunca emprestou dinheiro a juros ou aceitou subornos contra inocentes e também contra não inocentes. O homem que age assim nunca será abalado. Então, o Terrilim 15 ele vai ter 12 passos, né, de como você vai morar na tenda de Hashem. Assim você consegue, através desses conselhos, fazer uma limpa na sua vida, fazer uma reforma espiritual, né? Viver sem culpa. A gente tem que entender que tudo que acontece na vida da gente é permitido para Hashem, mesmo quando é um pecado, é para o nosso tratamento. Mesmo quando a gente erra e a gente sente a dor da culpa, é um caminhar da gente, é um caminhar que a pessoa tem, porque o Eterno coloca aquele caminhar para que a pessoa possa chegar onde chegou. Afinal de contas, nós somos hoje exatamente a soma dos nossos erros e também dos nossos acertos. Ok? Gente, agora a gente começa a nossa aula, porque eu estava dando essa explicação para a Carla, que tinha perguntado sobre a mudança de nome ou alguma coisa assim. E é isso que é mudar de nome. Mudar de nome
também a mudar os atos, mudar as ações. E é entender a Torá e falar como Davi Meller. Hashem, abra os meus olhos para que eu possa entender a sua Torá. Ou seja, nossa tique, nossa espiritualidade, ela tem que ser aberta. Se ela não for aberta, se ela não for, o Eterno não expande através das meditações hebraicas, tudo isso, você não consegue chegar a nível de Torá. E para chegar a esse nível, nós temos que estudar a Torá, e dentro desses estudos estão a gematria, né? A gematria da Torá. A gente vai falar hoje da somatória dos valores dos nomes, dos números, ok? Então, deixa eu colocar aqui para a gente poder compreender. Esse tipo de gematria, ele vai usar os números, né? E vai trazer uma nova interpretação. Toda vez que eu ver a palavra 70 ou outro número, 10, né? Vamos lá. A ser. A palavra ser é 10. Estou esperando aqui o numeral 10. Né? Como vai funcionar? Eu tenho lá 10, a palavra 10, né, lá na Torá. Então, a palavra ser 10, ela vai ser feita de que forma? Eu tenho já um numeral, isso é feito para numerais. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou transformar esse numeral para chegar a outro nível de entendimento da Torá. Então, eu vou botar os números aqui, para quem já é aluno antigo, essa aula já é, para as pessoas que estão um pouco mais avançadas, né? E as pessoas que começam amanhã às 2 horas, né? O curso aí para os iniciantes de estudo de Torá, de Kabbalah. Então eu vou ter aqui o Ain, que vale 70. Isso também os alunos vão aprender amanhã, né? Vão aprender sobre cada numeral, cada palavra, né? Cada letra. A gente vai fazer uma autópsia em cada letra, que as pessoas vão entender profundamente. O Shin vale 300. Ó, lembrando que daqui a pouco a aula se encerra, mas a gente vai continuar novamente na segunda etapa. Tá? Quando estiver acabando, vocês me avisem, por favor. São 300 e eu tenho o Reishi, que é 200. Eu tenho o Reishi, que é 200. E aqui eu tenho a palavra normal 10. Na verdade, ela vai ter uma gematria total de 570. Então, aqui eu tenho uma somatória de 570. Essa é a gematria da palavra em si. Com esse método, né, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou escrever cada uma das letras, né, por extenso. Eu pego
o Ein, que vale 70, pego o número 70 e vou escrever ele por extenso. Então, agora, eu vou ter um novo conceito do que é essa palavra dentro da Torá. Tudo isso tem que se saber bem o que está fazendo, tem que se entender, tem que ser um sábio de Torá, porque tem pessoas que acabam criando coisas que não existem. Existe toda uma lógica para você estar fazendo esse tipo de gematria, não pode ser de qualquer maneira. E os sábios já deixaram prontos, já deixou tudo pronto para a gente, quer dizer. Muita coisa já está a nível de estudo e basta apenas que você estude. Basta apenas que você pegue o material, estude, deixe isso entrar, né, na sua vida e você vai então estar podendo entender melhor a Torá. Então aqui eu tenho 70. O que acontece? Agora eu tenho uma nova gematria. Ou seja, eu tenho o Shin, que vale 300. Eu tenho o Beit, que é a segunda palavra, que vale 2. É a segunda letra, que vale 2. Eu tenho o Ain, que também vale 70. Aqui, ó. E eu tenho o Yud, que vale 10. A menor letra do alfabeto hebraico. E eu tenho o Men que vale 40, né? Que representa os 40 anos lá no deserto. Vamos colocar a letra para baixo, esse número, para a gente estar podendo ter espaço. Vamos ver aqui, ó. Agora, aquela palavra, né, que valia 570, ela vai agora receber um novo sentido. É lógico que dentro de uma lógica divina, né, que foram deixados pelos nossos sábios. Então agora eu tenho 40, quer dizer, esse numeral aqui, ele já muda um pouco na palavra 70. Eu ainda tenho 300 e ainda tenho 200 para abrir. Então aqui eu vou ter 110. 110. Não está vendo a tela? Summer não é 60? Oi? Summer? Summer, 60? Não, aqui é Ain, não é Summer. Aqui é Ain. Summer é diferente, é aquela que é circular, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 110, 40 mais 70, 110, 310, 320, 322. Não, 422. É isso. 422. Veja, já vai mudando toda a característica do numeral 10. Ó, já tenho 422. Agora eu preciso fazer. Deixa eu botar a letra na cor. Realmente. 302. Oi? Isso não é 302, 402. Não, 422. Não? Não, 12. 412. Peraí, vamos lá. O X, o Beit, o A e o Yud e o Men. 300, 110, peraí. 340, não. 422, pode ir. Esse 70 aqui não. 70 aqui é o numeral. Deixa eu mudar ele aqui. Então, 70 mais 40. 70 mais 40 é onde? É 110. Mais 2 mais 300. Vamos fazer aqui na calculadora para ver, ó. Vamos lá. É 412 mesmo. Vamos lá. Vamos fazer na calculadora, hein? Deixa eu abrir aqui a calculadora. Vamos lá. 300, não é isso? Uhum. Mais 2 do Beit, mais 70 do Ain, mais 10, mais 40. Tá. É 422. 422.
É isso aí, mas tem que participar mesmo, porque às vezes eu erro também, muitas vezes. Então, agora, a gente precisa da palavra 300, que é o X aqui, ó. Vamos pegar o 300 aqui, para a gente chegar à gematria que a gente quer. Tá vendo? As pessoas pensam que é algo simples, mas não é simples. A Torá é um livro extremamente complexo e jamais poderia ser entendida sem os estudos que o próprio Eterno deixou dentro dela. Ok? Shelosh Meot. Faltam 8 minutos. Vamos ver se dá tempo da gente escrever essa palavra. E a gente vai para a próxima parte da aula. Então, Shelosh Meot. Para quem está agora na aula, não pense que é complicado, porque não é. Depois que vocês aprenderem, fica muito fácil, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um 300, né, de um Shin, mais outro 300 do outro Shin, mais 30 da palavra, da letra central, que é o Mem, o Lamed, perdão. Agora eu tenho 300, né? Agora eu tenho um 40 aqui do Mem. Vocês estão começando agora, vocês vão ver que o Mem, ele tem duas formas. Ele tem essa forma aqui no começo ou no meio da palavra, ou quando no penúltima letra. Mas quando ele vai para o último lugar, ele fica quadrado. Ele se torna um Mem final. Isso que eu me confundi pensando que era Summer. Então agora você tem o 1, que é o Aleph. Você tem o 6, que é o Vav. E você tem o TAG, que é 400, ok? Muito bem. Agora você tem um novo numeral, quer dizer, os sábios vão chegar a um novo entendimento do que essa palavra AC10 está dizendo. Então agora vamos fazer o cálculo aqui, gente, me ajuda aí. 300 mais 300, 630, 671, 677. 1071? Não. Vamos lá. 300 mais 300 mais 400. Ó, 900, não é isso? Não, 300 e 400, Dá né? 1000, exatamente. Dá mil. Mais 30 com 40, 71. 1071. 1077, viu? 77? 1077. Eu errei. Vamos consertar aqui. Faltou um 6 aqui, ó. Faltou um vague. Por isso que agora sim, tá vendo? Tá vendo? Faltou um vague. Então faltou o quê? Faltou um 6 aqui, ó. Não sei. Faltou um 6 aqui. 1077. Vamos lá agora. Vê aí o que vai acontecer agora. Tá vendo? Agora mudou. Ó. 1000 não vai dar mais, gente. Vai dar. Eu já sei a resposta aqui, mas eu vou deixar vocês falarem aí. César, hoje eu Davi. não ouço. 1077, mano. Não, quase. Não dá 1077. Não.
Dois X 600. A Carla acertou, hein? Quanto? 1083. Pois é, mano. Não. Então. Vamos fazer. Primeiro eu errei lá. Tudo bem, essa não. Eu tinha visto. 300 mais Tá 1000. Vamos fazer o por ordem. Mais 30, mais 6. Mais 40. Vamos lá. 300 mais 6, mais 300. Vamos lá. Mais 40. Mais 1. Mais 6. Mais 400. São dois vasos. É 2 vasos, né, meu irmão? aqui. Então tá certo. 1083. É assim mesmo. 83, aí tá certo. Isso aí. Muito bem. Agora, a gente tem que fazer a gramatia do nome da última letra, que é o Ureix. Ureix vale 200. Né? São três. Terminando a aula, a gente volta para a próxima, terminar o Ureix para a próxima gramatia, tá? Já volto, me aguardem aí, não perca o final da aula, hein? Só voltarem. Então agora, a gente tem aqui, ó, 200, né? 200 é da letra Reis aqui em cima, ó. Então, vou botar as letras nas cores que a gente está fazendo para as pessoas terem mais facilidade. Beleza? O AIN que a gente escreveu, para ver melhor. O X está na cor lilás. Por eixo eu vou botar outra cor. Por eixo 200. A gente vai escrever ele por extenso agora. E a 200, a palavra Mataim. Matim, gente, não Mataim. São 200. Aqui, agora que eu tenho os 3 numerais, que é da palavra, né? A ser 10, né? O valor que está sendo escrito no numeral é 10. Agora eu fiz a explosão das letras. O valor de a ser 10 é 570. Quando eu escrevo cada numeral por extenso, nesse caso aqui só pode ser feito com numerais, agora eu vou ter o mesmo numeral. Para aqueles que estão começando, é importante saber que cada numeral, cada palavra que tenha o mesmo peso dentro da Torá,
ela é o mesmo numeral, elas têm o mesmo peso, tá? Elas constituem o mesmo peso, ou seja, elas têm o mesmo significado dentro da Torá, como a gente vai ver posteriormente. Então, a gente vai vendo aqui, ó, que a palavra em si, ela vai mudando totalmente o seu significado dentro da própria questão da Torá, ok? Então, agora sim, eu cheguei ao numeral final que eu poderia ter aqui. Vai ficar como agora? Eu preciso desse numeral aqui. Quanto vai dar, gente? Não, o valor de matriz. O 640, eu já botei aqui, eu só preciso da conta total. Sim. 491. Isso, para agora foi. 491, exatamente. Então, que eu tenho um 491 agora, o que acontece? Eu tenho que fazer a somatória desses 3 itens, desses 3 numerais, para que eu possa chegar ao número dessa gematria. 422, né? Mais 1083, mais 491, que vai dar 1996. Então, eu tenho aqui um valor final dessa palavra, que é 10, 1996. Não vai ser difícil a gente, de repente, descobrir na história que em 1996 aconteceu alguma coisa ligada a isso, entendeu? Alguma coisa que tem uma descrição que a Torá vai estar colocando aqui dentro desses numerais aqui. Muito bem. Gente, deu para entender? Deu sim, Moreira. Deu para entender. Só com numerais. Eu posso pegar qualquer numeral e eu posso fazer isso, tá? Qualquer numeral eu posso fazer e eu vou chegar a uma nova conclusão gemátrica do que eu estou fazendo. Qual é o nome desse tipo de gematria? Mispar. Vou escrever aqui para vocês verem. Mispar. Amispari. Ok? Então, essa gematria, esse tipo de gematria, vão existir 32 formas de gematria. Assim, os nossos sábios chegam exatamente onde o Eterno queria e o que ele estava falando. Isso não é feito também de uma forma... Vamos lá, o sábio pegou, começou a escrever e ele fez do jeito que ele queria, ele fez a somatória. Não, não é assim. Toda a Torá e todo o Taná ele já está inserido dentro daquilo que o Eterno queria. Tanto é que a arca foi o primeiro objeto a ser feito dentro do Mexicã, na Paraxá dessa semana. E a gente sabe que... Por que isso foi feito primeiro? Exatamente porque ele tinha 3, né? Ele tinha 3 compartimentos.
o primeiro compartimento, o segundo compartimento, a arca era assim, ela tinha os compartimentos internos e ela tinha um compartimento mais dentro, era um cofre, né? Um cofre muito bem guardado. E esse cofre, ele tinha um sentido para ser assim, né? E a gente vai descobrir agora porque que ele tinha 3 divisões. Aqui, ó. A primeira parte, né, lá de fora era de ouro, ou seja, era totalmente de ouro. A parte interna, ela também era de ouro, mas o meio era de madeira de acácia. Então ela tinha essas 3 formas, né? Por quê? Isso representa Torá, Nevim e Ketuvim, ou seja, as 3 partes do Taná. Está entendendo, gente? As 3 partes do Taná são descritas dentro dessa arca. Então, essa arca ela tinha uma medida, ela tinha 1,25 por 75, e o resto eu não lembro, mas ela tinha uma medida. Essa medida era exatamente descrevendo essa questão da Torá, né? Neviim e Ketuvim. Ou seja, era isso que representava a arca. Isso que era a arca, tá bom? Amanhã, o pessoal que vai estudar amanhã, a gente vai descobrir o que é a menorá. O que significa a menorá e como essa menorá é descrita dentro da Torá. Qual é o sentido realmente dela, ok? Muito bem. Um momento. A gente também tem entre as formas de gematria, a gente também tem trocando letras, né? É conhecido também como, deixa eu lembrar aqui, Tisseruf, ok? Conhecido como Tisseruf. Então as letras elas voam, por isso que o nome da esposa de Moshe era Tsípora, né? E o pai lá de Balaque era Tissipor, pássaro. Isso está dizendo que a Torá, em alguns momentos, as letras vão voar de um lado para o outro e vão formar uma nova palavra. Então, isso é uma forma... Na verdade, não, gente. Na verdade, isso não é uma forma de Tisseruf. Isso aqui é outra coisa. Na verdade, isso aqui a gente vai estar lidando com letras guturais e o Tisseruf é outra coisa que eu vou ensinar depois e que eu já ensinei para essa turma, mas que eu vou ensinar depois. Que são formadas, né, no mesmo grupo de pronúncias. Ou seja, existem os grupos de pronúncias e essas letras elas vão ser trocadas entre si. Então, no exemplo A, eu tenho as letras guturais. As letras guturais, elas são representadas por essas letras aqui. Vamos lá. Vou escrever logo tudo. Letras guturais, letras labiais, letras labiais e letras dentais. Perdão, as letras linguais, palatais,
As letras conhecidas como dentais, que são as sibilantes. Letras dentais. Cada uma dessas letras elas vão usar essas partes da boca para estar fazendo o som adequado. Letras dentais. E as letras linguais. Vejam, são 5 grupos de letras, né? A mesma quantidade de letras de livros da Torá, ok? Vamos ver quais são as guturais. Aleph, Het, o Re e o Ain. Essas são as letras guturais, ok? E as labiais? As labiais são Beit, Vav, Mem, Pei. Essas são as labiais. Preciso agora das palatais. Gimel, Yud, Kaf e o Kuf. Agora eu tenho as palatais, vou precisar das letras dentais. As letras dentais são Dalet, Tet, o Lamed, o Nun e o Tav. E agora as letras linguais, ok? Zain, Shin, Samer, Reish e o Tsad. Então, essas são as linguais que você vai ter que usar a língua para falar, ok? Então, na travessia do Mar Vermelho, encontramos lá no Midrash, da Merriutá, que a primeira pessoa que pulou no mar, quando ainda estava aberto, era Narshon, né? E Narshon, ele vai ter um significado dentro dessa gematria. Vamos ver, ok? Essas informações são tiradas do livro Numerologia Judaica e seus Mistérios, tá bom? Caso alguém queira comprar o livro, é um livro muito bom. Numerologia Judaica e seus Mistérios.
Continuando aqui. Então, o nome Nahon, ele vai ser escrito dessa forma. Nun, Resh, o Shin, o Vav e o Nun final, Nahon. Esse nome foi a primeira pessoa que pulou dentro do mar, o mar nem tinha se aberto ainda. Ele tinha tanta fé que ele foi o primeiro a pular lá dentro. Esse é que nem o seu Ismael, o homem de fé, né, seu Ismael? Então, ele pula, né? Ele é o filho de Aminadab, e com sua fé estimulou os filhos de Israel a fazerem o mesmo, de forma que o mar se abriu com um forte vento que movimentou as águas, formando o curso para a passagem do povo de Israel. Aí o Rabino Haim Ben Atar, Rahamim, em seu comentário da Torá, na Parashá Nassau, ele vai falar que o nome de Nashon, pela letra Lamed, né? A Nun é trocada pela letra Lamed, ou seja, essa letra final aqui, ela é trocada, vamos dar um destaque nessa letra, ela é trocada por outra letra, pela letra Lamed. E aí vai se ter um sentido diferente na palavra. Ou seja, eu troquei duas palavras, né? O Nun, aqui eu estou nos dentais, eu posso substituir qualquer letra dentro da palavra porque ela está no mesmo grupo. Olha, o Nun, ele está junto com o Lamed. Olha aqui, está no mesmo grupo. Então, eu troquei, né? Em qualquer ordem que esteja aqui dentro, qualquer uma delas pode substituir a outra. O Nun final aqui, porque esse Nun final, quando ele vai para o final da palavra, é uma das letras sofite, ela também muda de forma, né? São 5 letras sofites, ok? Então, agora a palavra ela já mudou de sentido, ok? Agora ela não é mais Nashon, ela é substituída pelo Lamed, e forma, né, e significa torrente. Ou seja, já não é mais o nome dele, é torrente. Ou seja, no nome dele já estava implícito que ele faria isso. Quer dizer, ele seria o primeiro a entrar na torrente, né, na água, para levar o povo de Israel. Isso significa um forte curso de água que ele mudaria. Tá vendo? Ele foi o primeiro do povo, o primeiro a pular dentro da água. E no nome dele, quando se usa as letras guturais, nesse caso aqui as letras dentais, né, e substituo uma palavra pela outra e me dá exatamente o que ele fez. Tá vendo aqui? Não pode ser nada solto, né? A Torá tem isso. Você não pode pegar alguma coisa solta e querer criar uma coisa que não esteja dentro de uma lógica de Torá. Tá bom, gente? Estão entendendo? Sim. Ok. Através dessas gematrias, as pessoas elas podem chegar a novos conhecimentos da Torá. Na verdade, chegar na verdade do que a Torá está falando. Porque através dessas letras, né, a gente consegue entender como é que realmente a coisa vai funcionar dentro da Torá. Porque o que acontece? Muitas vezes as coisas estão no Midrashim e as pessoas pensam, só um Midrashim, só alguém que contou, como se sabe a verdade? A verdade é que a própria história ela vai estar ancorada dentro da Torá. Veja, no caso de Nashon, a história ela estava ancorada justamente por conta da atitude que Nashon tomou. E vão ter vários outros, né? Vários outros tipos de exemplos relacionados a isso. O que tem que se fazer é procurar e achar, né? Exige-se estudos, exige-se que se acorde de madrugada. A esposa tem que arrumar um marido que seja de Torá, para que ele traga o ensinamento dele para ela, porque ela, na verdade,
ela também estuda muito para que os dois se tornem pessoas, um casal de Torá, para que eles possam ensinar e alimentar as pessoas. Numa casa tem que ter 3 refeições de Shabat, né? Essas 3 refeições de Shabat, elas se dão com a primeira, com as refeições durante o dia, mas não é comida, é descobrir segredos da Torá. Quanto mais segredos você descobre, mais a sua alma vai ficando liberta, né? Mais a sua alma vai entendendo o que é a Torá, ok? A gente vai falar agora do Rashei Tevot. Rashei Tevot, iniciais da palavra. A gente já usou vários desses exemplos nas nossas aulas. Deixa eu ver um exemplo aqui para vocês. Quer ver? Shirashirim, no capítulo 6, 2. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Shirashirim. Pega o Shirashirim, a biblinha verde aí para mim, por favor. Em português é Cântico dos Cânticos. Né? Song of Songs. Ver 6.2. É 6.2. Israel, meu amado do céu, Salvador. Não. Deixa eu ver aqui. Eu já tenho marcado aí. Na verdade, no 2, no versículo 16, ok? O Shilomon, ele começa o livro falando assim, que ele, né, ele é do amado dele, não, que o amado dele é dele, e ele era do seu amado, né? Ou seja, o amado dele. Então ele começa falando que Deus era dele, né? E ele era de Deus. Depois, quando chega aqui no capítulo, não no 6, mas no 2, capítulo 2, quando chega no capítulo 2, ele já começa a mudar a configuração, no 16. Ele vai falar o seguinte: é 16 ou é 15? Espera um instantinho, gente. Fica aqui.
Aqui, ó. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho. Um instantinho, gente. É isso mesmo. Dodi, Levani, Lo, Haaretz e Shanim. Santos líderes, falando, estava certo. Na verdade, aqui, gente, ele começa falando: o meu amado é meu, né? O meu amado é meu e eu sou dele. Ele se bota em primeira pessoa aqui, né? Eu sou dele. Ele apacenta o rebanho entre os lírios. Aí sim a gente vai lá no 6. Eu tinha uma vaga lembrança. No versículo 3, no Passuque 3, ele diz o seguinte assim: eu sou, olha como mudou, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aqui ele já muda a configuração. Ele apacenta o rebanho entre os lírios. Então ele vai falar aqui, ó. Deixa eu trazer essa frase lá para dentro do nosso slide para a gente trabalhar ela. Para a gente entender o que é o Rosh Rashei Tevot, tá? A gente entender de uma forma bem clara dentro da Torá. Aqui está todo mundo bem quietinho. Vamos lá. Ó, vamos ver aqui, gente, ó. Vou pegar o Aleph aqui, ó, dessa palavra. Eu quero ver o que o Shilon ele está falando aqui dentro, né? Olha, na verdade eu nem vou tirar, eu vou colorir ela para vocês verem, ó. Botar em azul o Aleph, o Lamed. Vou botar esse Vav e vou botar esse Lamed aqui, ó. Vocês vão ver que aqui ele codificou o mês de Elu, ó. Aleph, que está aqui, está como E, né? Por causa do sinal massorético. Lame de L. O Vav aqui estava como o U. Elu. Ou seja, aqui, na verdade, ele está falando do nome de Elu. E aí aqui a gente tem um Sofei Tevot, que a gente pode falar hoje ou vai falar em outra aula. Ele já tem aqui uma outra conotação, ele já está falando aqui o que vai acontecer, que são 40 dias de Techuvá, né? Esses 40 dias de Techuvá, que é também chamado de um mikvê, a gente vai fazer um estudo mais profundo, a gente só está estudando agora o que né? Está ligado com um grupo de sacerdotes que Davi separou e etc. Mas aqui, quando ele fala Nile Dodi Vedodi Li, eu sou do meu amado e o meu amado é meu,
Na verdade, ele está falando aqui, ó, 4 Yud, que cada Yud vale 10, 40 dias de mikveh que tem que ser feito nessa época, onde tem que se ler 10 terrilim por dia para finalizar 400 terrilim, e ele fala qual o mês que isso começa, no mês de Elul. Então, a Nília Dodi, na verdade, ele está codificando uma festa, um mês judaico, um mês hebraico. E aí, através dessa configuração, você consegue entender o que os sábios estão dizendo, através desse Rashei Tevot. Ok? Deu para entender, gente? Sim, na medida do possível. Oi? Na medida do possível, sim. É um pouco para quem está começando agora, essas aulas já são um pouco bem adiantadas, mas como vocês vão pegar do início também, vocês vão entender bastante também, ok? Então vamos continuar aqui. Mais um exemplo, né, de Roshei Tevot. Você muda e você entende o que está codificado dentro da Torá, né? Se você olhar aqui também no meio, na verdade, o que está escrito aqui, ó, é a palavra Davi. Então, você tem um Dalet, um Vav e um Dalet, Davi. Aqui, de novo, Davi, tá vendo? Ele usa o nome do próprio rei Davi. Ele usa também aqui o Num é 50, que é o portal binar, porque 49 dias a gente vai contar o Homer para no 50º dia, né, receber a Torá. E aí tem um monte de segredos dentro dessa frase. Como em toda a Torá, ela está codificada assim, você só vai conseguir entender a Torá, só consegue mudar o seu conceito de Torá, entendendo o Kabbalah, entendendo os tempos apontados pelo Eterno e entendendo o que tem que ser feito através dos ensinamentos do Taná e da Torá. Você não consegue seguir a Torá se você não tiver esse nível de entendimento. Então, não tem como, realmente não tem como, porque está codificado, né? Os judeus eles sabem disso. E talvez, eu não sei porquê, né? Não se dá tanto medo do que é Kabbalah. Kabbalah é isso, é entendimento da Torá dentro do seu nível e do nível que tem que ser. Porque sem o entendimento, como que você saberia que tem um mês de Elul codificado, como que você sabia que tinha 40 dias, assim como tudo está codificado dentro da Torá. É um pouco difícil se chegar a esses conceitos se não tiver quem ensine, ok? Muito bem. Então, o Sofei Tevot e não o Roshei Tevot, a gente não está falando, não está falando de Sofei Tevot, mas da primeira parte aqui, ó, Sofei Tevot a gente vai falar em outro momento, a gente está falando aqui da primeira parte, está falando do mês de Elul, o mês judaico. O que Shilomon está falando? Eu sou do meu amado é meu. Ele está falando de um período de introspecção, um período de retorno ao Eterno, um período onde a pessoa deve fazer um mikveh. São 960 ceias d'água, um mikveh, que não é um mikveh literal, é um mikveh espiritual, é um momento onde a espiritualidade, a Kadosh Baruch Hu, ela libera a sua presença para que nesses 40 dias, lendo esses 400 salmos nesse período, a pessoa possa ter força e liberação de alma para as próximas festas no próximo ano. Então, esse método é de grande importância nos meios cabalísticos, além de ser encontrado em alguns hinos medievais, Terrilim, Salmos, entre outros. Por exemplo, no Kiddush da santificação de Shabat, que está em Bereshit 1:31, né? E no 2:1, que diz lá, Yom HaShishim, né? Aquela reza, Yom HaShishim, Vaenhu, Hashamaim, Veharetz, etc. Então, nessa palavra, Yom HaShishim, que a gente fala todo Shabat, né? Nós temos aqui uma outra codificação, né? A gente vai ter, vamos ver lá, ó, Yom HaShishi, como se escreve.
Bom. É a mesma coisa que está na Torá. Depois vocês podem copiar aí né? Vai estar lá. No Bereshit 1:31 e no 2:1. Então, Yom HaShishi, né? No sexto dia acabou Deus de criar os céus e a terra. A gente, então, vai pegar mais um Rosh Tevot aqui. A gente vai pegar para ver o que vai dar, ó. Vou isolar o primeiro. Vamos ver. Quero ver quem vai descobrir essa. Essa é fácil. Duvido que a Márcia que chegou agora, ela não vai descobrir. Shalom, Márcia. Shabbat Shalom. Seja bem-vinda. Shabbat Shalom, Morei. Obrigada. Ainda não peguei o raciocínio. Quer que eu descubra alguma coisa? Ah lá, mas tá... Ah lá, é a primeira... O nome do Eterno, Morei. O nome do Eterno. Ah, né? Então tá no Shabat. Yom HaShishi, né? Yom, a reza que tem no Shabat, tá vendo? Você for lá no texto hebraico, você vai ver que o nome do Eterno está ancorando a própria reza. Mas se você não sabe, você não vai ler o Yom HaShishi a vida toda e não vai saber que o nome do Eterno está ali. Tá entendendo? Então, o Rosh Tevot é muito importante, porque através dele você vai descobrindo os nomes do Eterno que estão codificados dentro da Torá. E aí, qual é o segredo? O segredo é achar esses nomes, porque são 72 nomes. Na verdade, existe duas tábuas de 72 nomes. Existe a tábua de 72 nomes, que é a que se medita, e existe a tábua de 72 nomes que se equilibra. Então, tudo isso está dentro da Torá. Tem os 42 nomes sagrados, tem outros nomes para outro tipo de espiritualidade. Por isso que a gente vai começar o curso de meditação, explicando cada nome, como se medita, como se faz, como a gente deve agir com esses nomes, como a gente não deve agir com esses nomes. Ok? Então, agora restaram 12 minutos de aula. Eu acho que não dá tempo para fazer mais nada, falar mais nada. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Se estiver dentro da minha capacidade, eu respondo. O senhor falou que era para lembrar da Mestra Marta, mas o senhor já explicou, né? Ah, sim, a palavra mexicana. Essa Carla, ela é a Carla, hein? Então, vamos lá. A palavra mexicana, ela foi o tempo que... Deixa eu só pegar ela aqui direitinho para me escrever ela sem erros. Ela foi escrita para falar do templo, né? Falar do templo móvel. E esse templo móvel, ele foi feito por Moisés, ele era coberto com pelos de cabra e etc., né? Então, mas o Mishkan em si, ele tem algo escondido dentro dele, né? Por isso tem que saber com quem estudar, como estudar, para que você possa aprender, né? Aprender de uma forma certa. Olha, então eu tenho aqui, ó, Mishkan. Lembrando, gente, que o Nun final, lembra? O Nun, ele não tem essa forma quando ele está ele está em outra parte da palavra. Quando ele está no meio,
ele tem uma outra forma. Quando é uma letra sofite, quando ele vai para o final da palavra, ele tem outra forma, ok? O nun, na verdade, ele é assim, ó. Para quem está começando agora, para a pessoa tentar entender um pouco melhor. Ele é assim. E quando ele vai para o final da palavra, ele fica assim. Ou seja, em qualquer parte da palavra que ele tiver, ele é dessa forma aqui. E quando vai para o final, ele fica dessa forma aqui. Olha lá, ele fica dessa forma, tá vendo? Ele estica, a perna dele estica para baixo. Nesse caso aqui, o nun, ele tem muita importância. Por quê? A gente sabe que a gente tem uma Neshama, não é isso? E essa Neshama, essa alma, ela está codificada dentro dessa palavra. Por quê? Porque a palavra Neshama, na verdade, é o grande intuito, porque onde é o templo do Eterno? O templo do Eterno é exatamente dentro da nossa alma. Então, você aqui, ó, pega o nun, e agora ele muda de forma, né? Ele é esse nun aqui, e você coloca... Você coloca aqui, e você vai pegar agora, olha, o nun. O nun ficou verde. Agora eu vou pegar outras letras daqui. Vou pegar o shin. Colo o shin aqui. Vou pegar agora o mem. E vou botar aqui. Logo agora eu tenho a palavra, né? Vou botar um re final. Existe outro tipo de gematria que você pode substituir uma letra que é correspondente por números iguais, correspondente, por exemplo. O re pode ser substituído pelo num, porque o re é 50 e o num não, o re é 5 e o num é 50. Então, como eles têm 5 e 5, eles podem ser substituído. Então, vamos lá. Eu boto aqui a letra re agora, eu tenho a palavra Neshama, ok? Então, aqui, ó, eu tenho a palavra Neshama, que é a mesma coisa de Mexicano, ok? Neshama e Mexicano, eles têm uma ligação por causa exatamente, né, dessa ligação. E a gente pode ir mais longe. Se a gente substitui aqui o shin, coloca o shin, pega o shin e coloca o mem, e soma aqui, ó, 20 mais 50, a gente tem um A e a gente tem a palavra Shema, que é ouve. O que é o Shema? Falam para mim. Shema, ouve o quem? Israel. Ouve Israel, não é isso? Mas será que era isso mesmo? Ouve Israel? Na verdade, o Shema, ó, tá aqui, ó, Mexicano, que era para... O que a Shem fala? Minha casa será casa de reza para todos os povos e todas as nações. A gente sabe que dentro da Torá existem 70 nações, né, que são descritas lá. Quando você vai fazer o Shema Israel, você tem aqui esse Ain. O Ain, ele representa 2 olhos e o nervo óptico que vai para o seu cérebro. Ele também é 70, que existe um segredo nisso tudo, porque a palavra vinho, que é Iain, e também a palavra sode, que é segredo, eles têm um numeral 70. Então, há um segredo que você tem que olhar. Aqui no Shin Mem, você tem a palavra Shem, nome, né? Ou você também tem um segredo, que é 300, que é o Shin, né? 300, que é o Shin,
mais 40 do Mem, que na verdade vai te dar 340, que na verdade não é 340, mas são dois nomes bíblicos, que estão dois nomes do Eterno, que é Shaddai, que é um nome que está sobre Yosod, mais o nome Shaddai e o nome Yud, Re, Vav, Re, Yud, Kei, Vav, Kei. Shaddai, ele tem 300 do Shin, mais 4 do Dalit, mais 10 do Yud, 314, que também é a soma do Pi. Não foi descoberto, se eu não me engano, por Pitágoras, agora me falhou a memória. E Yud, Re, Vav, Re, que é 26. 314 mais 26, 340. Então, Shaddai e Yud, Kei, Vav, Kei, que está aqui, está dizendo, escute 70 nações, aí você separa aqui, segundo os nossos sábios, Israel. Escuta 70 nações, todo mundo que é direto a Deus. Ok? Então, é isso que o Zohar vai explicar. Escuta 70 nações, todo mundo que é direto a Deus. Deus, ele fala com todo mundo, através do Mishkan. A gente chegou no Shema, e que minha casa será uma casa de oração para todos os povos do mundo, que Deus não faz acepção de pessoas. Tá bom, gente? Beleza. Shalom, shalom. Até o próximo Shabbat. Galera, até amanhã. 10... mas tá bom. Tá bom, Márcia. Desculpa, eu não vi você Gratidão, pedindo para mestre. entrar. Falou, shalom, shalom. Né? Não me aceitou fazer o quê? Foi mal. Tchau, foi mal. gente. Tchau, gente. Shalom, até a próxima. Amanhã. Gratidão. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã. Amanhã, letra André. Shin, e 2 horas as aulas para os iniciantes que estão chegando agora. André. Shalom, shalom. Oi, André. Oi, Márcia. Estou aguardando seu telefonema. Eu já sei, tô ligado. Shabbat shalom. Tá, pode deixar. Shabbat Shalom, gente. Valeu, Marcinho, valeu, seu Ismael, valeu todo mundo. Um abraço.